Olá, este é o Visão ACI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, que tem o objetivo de conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. E eu sou Marcondes Neto. Aqui nós conversamos sobre destaques do portal OCI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Vamos falar hoje sobre um texto da Regina Brito? Sim. Vamos lá. O tema é Cultivando a Excelência Sustentável na Liderança. E aí, como eu sempre faço, depois que eu leio o texto, eu anoto várias perguntas para fazer para o senhor, para a gente poder conversar aqui. Coloquei duas em destaque. A primeira é, pensando nesse ambiente, né, em que os gestores, os líderes têm a missão de coordenar as pessoas, a Regina ela até coloca uma frase do Simon Sinek que fala sobre, né, que a liderança, na verdade, faz gestão de pessoas e não de resultados. Como que a comunicação, enquanto competência, professor, pode auxiliar esses líderes nessa atuação de liderança? Olha, eu diria que é o ingrediente que faz essa mudança do, do resultado, da gestão pensando em resultado, para a gestão pensando em pessoas, em time, né? Qual é o pressuposto? Que o time atingirá as metas quanto mais integrado ele for. Então, se você acredita nisso, isso é muito interessante. As pessoas ficam fazendo dicotomia entre teoria e prática, e isso é muito engraçado, né? É aquela pergunta que fazem para o professor, né? Professor, quando o senhor não está dando aula, o senhor trabalha? Então, o mundo real, nós estudamos, aprendemos técnicas para aplicar no mundo real. Então, aí o conhecimento é realmente útil. É claro que tem o caminho inverso. Você, a partir e eu fiz isso no meu doutorado com a Margarida Kunsch, e no final do processo, o livro se chamou Marketing Cultural das Práticas à Teoria, porque você vai olhar o mundo real e tirar dele talvez algumas leis, né? Porque a ciência busca leis, né? A ciência busca explicar fatos a partir de um conhecimento que serve para todos eles. Então, você diz assim, dado isso e aquilo, vai acontecer aquilo outro. A ciência tem essa, digamos, basicamente essa missão, né? E como marketing cultural na época não havia, quer dizer, foi uma expressão cunhada pela imprensa, não havia nada, né? Tive a oportunidade de fazer a primeira tese sobre isso, e não era esse o título da tese, né? O título da tese é enorme, né? Falava em uso, tipos, e daí na hora do livro eu pude resumir para das práticas à teoria. Ele te olhou para as práticas e estabeleceu uma proposta, né? Naturalmente é uma hipótese que é testada como? Em banca. Então, é o teste, digamos, acadêmico-científico. Agora, e o teste da rua? Então, se esse conhecimento tem serventia depois para empresas, aí está consagrada digamos, a conexão entre teoria e prática. Então, a teoria que o Sinek aí que ela cita é a teoria de que a integração promoverá resultados. Mas a integração vem primeiro. Ah, e essa questão de liderança, às vezes fica assim, o pessoal critica muito, fala em literatura de autoajuda, tipo o monge e o executivo, entendeu? Literatura de aeroporto, meio falando uma coisa um pouco etérea, desse líder, comparar a Jesus, imagina, e os seus apóstolos
ao mundo empresarial, enfim, tem de tudo. Agora, tem o fundo de verdade aí, da integração, e eu acho que a comunicação é que faz essa transição do resultado para a integração. Por quê? Porque é o líder se comunicando, é o líder exercendo a liderança. A comunicação é a forma desse exercício. É a fala, são as reuniões, né, os comunicados que sejam bem feitos, que sejam objetivos, compreensíveis a todos. O cara passa pelos colegas e não é visto como uma autoridade distante. É uma coisa sutil. Agora, a leitura desses autores. Eu estou aqui tentando lembrar um outro livro que eu usei recentemente sobre liderança. De repente, no segundo bloco eu já trago. Está me faltando aqui, estou lembrando a capa do livro, não estou lembrando o autor. Isso está escrito, isso está colocado em conteúdos para estudo. E aí você precisa internalizar essas verdades para exercer. Aí, entre umas coisas também intangíveis, se a pessoa tem pendor para ser líder. De repente, você exigir liderança de todos, de qualquer um, não dê, não é? Tem as pessoas que desempenham melhor sozinhas. Então, existem cargos, existem funções em que a pessoa fica muito, muito só. E, para determinados tipos de personalidade, é bom. Cobrar a mesma destreza de todo mundo, que seja líder, que seja vendedor, que seja empático, é um pouco irreal, porque as pessoas são diferentes. Sim, professor, muito bem. Vamos tomar um golinho de água, daqui a pouco a gente volta? Vamos. Você já realizou suas inscrições para o Prêmio Jatobá Piar 2024? Além do desconto promocional de 15% até o dia 31 de julho, você também pode aproveitar o desconto por volume. Dependendo da quantidade de inscrições escolhidas, o desconto pode chegar a mais de 45%. Lembre-se, você pode antecipar a sua inscrição e cadastrar seus cases em outro momento. Venha fazer parte dessa história. Professor, tem mais uma pergunta que está engatilhada, que tenho várias, mas selecionei mais uma aqui para a gente poder conversar. Ainda pensando nesse cenário, como que a comunicação interna pode auxiliar esses líderes? Então, a gente primeiro pensa na comunicação enquanto competência, mas agora, nesse momento, eu queria fazer essa reflexão sobre a comunicação interna. Como que ela pode auxiliar os líderes? E aí, é lógico, num segundo momento, até pensando no profissional da comunicação interna, né? Mas primeiro, enquanto estrutura, como que ela pode auxiliar a gestão desses profissionais, desses líderes? Olha, eu acho que é o desafio maior hoje, falando aí da nossa área, relações públicas, a comunicação interna. Ela ganhou, né, naquele diagrama clássico da Margarida Kunsch, um espetáculo, um setor à parte. E olhando também para a comunicação administrativa. Primeiro, aquela regra básica, né? A organização tem que falar primeiro com os seus, para depois ir para a rua. Isso, às vezes, é esquecido ainda. Entendeu? Você fica sabendo de alguma coisa da tua organização pela mídia, enfim. Então, é claro que a gente tem batido tanto nesse aspecto, a gente quem? Os professores em sala de aula, tem batido tanto nesse aspecto que isso realmente reduziu
esse descuido. As organizações estão atentas para que, primeiro, o público interno fique bem ciente de uma nova política, um novo produto, uma nova sede, uma decisão que é importantíssima, que as pessoas primeiro fiquem sabendo dentro de casa, para que também elas sejam porta-vozes dessas mudanças. É claro que a empresa tende a ver, e isso é natural, que mudanças, novos produtos, ou às vezes até a retirada de um produto, são coisas positivas. A organização tem que fazer essa leitura, porque ela não tomou essa decisão do nada. Nós temos aí uma evolução que foi lançada no último dia de abril, que são os 8 R's, né? Dentro desse, eu chamo trajeto 458. Quer dizer, foram os 4 R's, depois entrou, né, que são reconhecimento, relacionamento, relevância e reputação, que são preocupações de todo e qualquer negócio, todo e qualquer profissional liberal, né, toda e qualquer organização, qualquer porte. Aí vem um quinto, que é a resiliência, que é um aspecto muito administrativo, de alto nível de envolvimento da administração, da área financeira, da área de RH, da área contábil, da área logística. Foge a comunicação e entra fundo na administração. E o que ensejou a criação justamente do 5E Index. Esse foi um processo de anos, né? A primeira publicação é de 2012 e a última de 2020, que foram os 8 R's. Mas estávamos em plena pandemia, isso não ganhou a divulgação esperada ou ideal. Então, o que foi acrescentado nesse período, né? Além da resiliência? A responsabilidade, que é uma coisa que está aí na nossa cara, né? Todo mundo precisa ser responsável pelo que faz, né? A responsabilidade social empresarial, se fala muito esse termo ainda, RSE, né? A retribuição, que também se cobra das organizações que retribuam à comunidade, ao meio ambiente, aquilo que tiram. E, por último, a reinvenção. E isso é interessante, porque a reinvenção tem que estar no horizonte de qualquer gestor, né? Nós tivemos aquele livro famosíssimo, que depois foi incensado, depois caiu em desgraça, que é o Reengenharia. E na reengenharia eles diziam, os autores, né, o Hammer e o Champ, eles diziam, às vezes é repensar o negócio todo, desde o início. Às vezes esvaziar o galpão, às vezes é até não ter mais o galpão. Um negócio, às vezes, ele precisa ser completamente reestruturado. A pessoa tem uma loja própria, quer trabalhar no seu negócio, né? Cria ali uma lanchonete. Lanchonete não dá certo, ela pega no mesmo lugar e abre um cabeleireiro. Estou falando uma coisa prosaica aqui de bairro, mas a gente vê isso acontecer. A gente vê isso perto de casa. Então, voltando, até a retirada de um produto, parar uma fábrica, uma cidade, ficar só na outra, tudo isso precisa ser vendido para o público interno de maneira positiva, que é fruto de decisão que precisou ser tomada. Porque senão todo mundo começa a falar mal. Os próprios empregados começam a falar mal da organização. E vai para o espaço. Então, eu acho que é o maior desafio hoje do profissional, e essa foi a sua pergunta, que é a criação dos instrumentos para falar com o público interno, que nem essa denominação mais é muito adequada em tempos de modelo híbrido de trabalho, de home office. A ideia que havia antes, né? Você entra na fábrica, nós estivemos fazendo um trabalho piloto para o 5E Index numa grande indústria, lá no Rio Grande do Sul. Então, você entra na indústria, você
né? O pessoal bate o ponto, põe um uniforme, era uma empresa alimentícia, e entra num outro ambiente completamente diferente. Não pode usar celular, é, segurança para todo lado. A gente mesmo, para fazer auditoria, tinha que se paramentar para se locomover de uma sessão a outra. A embalagem é uma coisa, a matéria-prima é outra, o estoque de produto acabado, enfim. Então, você entra no ambiente às 8, sai às 5. Então, isso era fácil. Já tinha quadro de aviso, o sujeito tinha que passar pelo quadro, porque era no caminho do banheiro, do vestiário, no caminho da saída, sei lá. Isso, para muitos negócios, hoje não faz mais sentido. Você manter coesão e todo mundo informado, eu acho que hoje é o maior desafio de quem assume um setor de comunicação que tem que cuidar de interna e externa. Às vezes o pessoal separa isso. E só para terminar, é clássico que o setor de comunicação interna nasça, muitas vezes, no setor de recursos humanos. Quando ninguém pensou em comunicação na criação de um negócio, o pessoal de RH vai pensar, porque quer justamente se comunicar com os funcionários. Então, muitas vezes, ainda existe essa gênese da área de comunicação no setor de RH. Muito bem, professor. Muito obrigada pela resposta. Vamos seguir, então, no próximo bloco para falar um pouco de índice de transparência ativa? Vamos lá. Vamos lá. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Nos blocos anteriores, né, no bloco anterior, no primeiro bloco, eu mencionei um livro do qual eu gostei muito, que é do Gary Hamel, né? Hamel. Gary Hamel. Ele é um estudioso, um consultor americano, e ele publicou um livro chamado What Matters Now. Quer dizer, eu não me lembro a tradução, foi lançado também no Brasil. E ele deu uma entrevista na Globo News, na época do lançamento, muito interessante, muito esclarecedora, e está no nosso portal. Então, se alguém for lá na nossa linha de pesquisa, colocar lá Gary Hamel, vai encontrar a entrevista desse autor, e ele eu diria que é uma leitura que se soma ao Sinek, ao Simon Sinek, que a nossa autora, Regina Brito. a Regina Brito, tem a coluna Gestão Inteligente, não é isso? Sugeriu como leitura. Aliás, é muito gentil a Regina Brito, fez um comentário positivo com relação ao lançamento justamente desse 8Rs, no dia 30 de abril, lá no LinkedIn. Ela entrou lá, viu o vídeo, eu fiquei achando que o vídeo era longo, e ela levantou justamente a bola. Olha, é um vídeo curto, é uma aula curta, ela disse assim, porque a aula é um negócio de 40 minutos, 45 minutos. Ela disse, é uma aula curtinha, muito legal. Eu agradeci muito a ela, a gentileza do comentário, e, enfim, se alguém quiser encontrar esse conteúdo lá no LinkedIn, basta olhar o perfil da Regina Brito, vai encontrar lá essa publicação generosa dela. Muito bem, professor. Agora vamos falar do índice de transparência ativa? Sim.
Ó, estamos na tática 5 ainda, que é comunicação interna, e hoje vamos falar sobre 2 itens, o 5.7, fornecedores, e o 5.8, terceirizados. Ao longo do trabalho da pesquisa, da nossa pesquisa, vocês sabem que essa pesquisa foi bem longa. Eu disse que o livro saiu em 2012, mas ele começou a ser pensado em 2010. Né? Então, é década, né, pessoal, de estudo. E nesse período, muita coisa foi sendo produzida ao longo. Então, a gente chegou, por exemplo, num conteúdo, partindo lá dos 4 P's do marketing, né? Produto, preço, praça, promoção, que é o básico, para um composto de 12 P's. Né? E o quinto P, que todo mundo brinca, né? Depois dos 4 P's do marketing, o que vem primeiro, né? Qual é o quinto P, né? E há uma controvérsia, né? Se é people, né? Os P's são em inglês, né? Se é people ou gente. Hoje a gente fala gestão de gente nas organizações, gestão de pessoas. Então, people, né? Ou se é o provider, o fornecedor, ou os fornecedores. Porque eles são muito importantes. Para você ter uma ideia, você às vezes compra um carro porque ele tem freio ABS. Né? O freio ABS é uma marca da Bosch. Então você está comprando o produto por causa do componente. Aí você compra o computador da Dell porque ele tem Intel Inside. Então você está comprando uma marca porque ela tem outra dentro. Você compra uma lingerie, sei lá, de uma marca qualquer, porque ela tem Lycra. Lycra é de pão. Então, é muito interessante pensar nisso, e de como é relevante o fornecedor, às vezes, para o consumidor final. Né? Eu me lembro de uma padaria em São Paulo que fazia pão, ela dizia, nós fazemos pão com a farinha tal. E, sei lá, devia ter alguém que ia lá naquele ponto por causa disso. O pão não era mais caro por causa disso. Mas lá o dono da padaria resolveu ressaltar essa questão. Então, os fornecedores são muito importantes. Eles estão no seu produto, os ingredientes todos, o transportador que você contrata é que vai entregar lá o produto na casa do teu cliente. Eu me lembro, ontem eu fui a uma loja, um varejo, eu não estou me lembrando agora, mas tinha uma placa dizendo, foi numa confecção. Eu estive ontem numa confecção, uma pequena confecção, e lá tinha uma plaquinha assim, para os clientes que entravam, dizendo, as nossas entregas são feitas pela empresa tal. Então, não é qualquer motoboy, entendeu? Tem lá alguém que responde pelas entregas. Então, o dono da loja, da confecção, achou importante dar essa informação. Eu achei interessante lê-la. Enfim, então, pensar nos fornecedores, não pensar só nos seus clientes finais. Né? Isso tem aquela ideia de cadeia de produção, supply chain. Né? Supply chain, você tem que cuidar do seu produto. O gerente de produto faz isso. Acho que a gente falou outro dia aqui. O gerente de produto tem que cuidar da compra da matéria-prima, o armazenamento dela, o processo de produção, a embalagem, o armazenamento, a logística, a propaganda, a divulgação, a entrega e até a devolução. Então, o gerente de produto, dessa ideia, né, que o marketing adotou de gestão de produto, tem que cuidar de tudo isso. E, antes do produto estar pronto, vêm os fornecedores. É um público importante e o exame tem que avaliar as relações da empresa com seus fornecedores. Sim. E, na seguida, temos terceirizados. Essa palavrinha é assustadora, né?
porque ela é muito usada, às vezes, para pichar alguma coisa, né? Ah, o terceirizado, como se fosse um defeito. A terceirização, ela é uma tendência, é algo que vem acontecendo, eu diria, desde a década de 80, bem marcadamente, quando surgiu a ideia de core business, a ideia de núcleo duro do que você faz. O que você faz? O que você faz que só você faz, né? Então, a empresa fica fixada naquilo e as demais coisas ela poderia delegar a terceiros. Então, a estrutura empresarial em pirâmide que tinha, como eu disse agora há pouco, fabricação, né, estoque, fabricação, comercialização, controle de qualidade, faturamento. A empresa era uma pirâmide assim, larga, ela vai afinando na medida que você vai pegando fatias dessa pirâmide e entregando para terceiros. Assim como a pirâmide também baixa, você eliminando níveis hierárquicos. Quando comecei a trabalhar, uma empresa qualquer tinha 7 níveis hierárquicos. Entendeu? Tinha o operário, tinha o supervisor, tinha o analista, tinha o coordenador, tinha o chefe, tinha o gerente, tinha o diretor. Isso não é mais assim. As empresas encolheram desse sentido e nesse sentido. E esse sentido foi pela terceirização. Tá? Você entrega uma fatia da tua operação a quem, digamos, é especializado em fazê-lo. É uma ideia muito interessante, surgiram negócios especializados para fazer coisas, né, como armazenamento, por exemplo, né, ou logística. Nem toda empresa mais precisa ter uma frota, ela terceiriza. Então, não é uma coisa negativa. É claro que tudo que é mal usado, ou que é usado demasiado, pode dar problema. Né? Até água, se você tomar demais água, não vai te fazer bem. Então, a terceirização, digamos, bem aplicada, ela é um benefício. Agora, depois veio a quarteirização, que já é o contratado, né? Eu já prestei serviço para uma empresa que era terceirizada. A empresa era terceirizada. Aí a empresa me chama. Eu sou um profissional liberal. Na verdade, ela está quarteirizando. Então, vai ficando mais longe do núcleo principal. Isso vai sendo feito muitas vezes para economizar. Eu vou dizer uma coisa aqui que os industriais não vão gostar e tal, dizer que não é. A terceirização deveria vir pela especialidade e não pela economia. Mas isso é um mundo ideal. Infelizmente, e aí eu digo infelizmente, até como empreendedor, a economia, às vezes, ela prevalece. E você, então, em vez de contratar o fulano por 1.500, o estagiário, vamos falar do estagiário, para falar de R$ 1.500, e chama o estagiário por 1.000. Você está economizando R$ 500, mas talvez você tivesse um estagiário melhor. Não quer dizer também que a pessoa que recebe 1.500 é melhor que a de 1.000 necessariamente. Mas é claro que uma pessoa que recebe mais, ela fica mais satisfeita. Estou falando da coisa básica aqui, né? Então, falando dos terceirizados, é o que eu poderia dizer. É preciso dosar. Agora, o exame, entrando aí no índice, avalia isto. Tá? Nós temos terceirizado a nossa frota. Então, o auditor tem que ir lá olhar. Que frota é essa? Será que ela não depõe contra a marca? Eu me lembro que a Piraquê, indústria de massas aqui do Rio de Janeiro,
muito importante, tinha frota própria. Então você vê os caminhões da Piraquê por aí. No momento que ela terceiriza isto, você não vê mais essa marca em caminhões ou em peruas. Então, é uma decisão administrativa. Pode ser que tenha gerado menos custos. Se o serviço está bom, ok. Agora, hoje a gente fala muito em entrega domiciliar, né? Coisa do Mercado Livre, compras pela internet. Hoje você tem muito mais contato com o entregador. Eu já vi vídeos, né, do entregador chegar e jogar a encomenda por cima do muro, né? Então, não sei se é fake ou, enfim, ou se é só para fazer graça, mas a gente tem contato com a entrega, né? iFood, esse tipo de coisa. E tem restaurantes aqui no Rio que ainda são os próprios empregados que entregam. Aí você até conhece o camarada, dá uma gorjeta para ele. Quando é terceirizado, perde essa pessoalidade de você conhecer aquela figura, né? Enfim, como tudo na vida, aspectos positivos e negativos, e a presença disso no exame mostra que é uma coisa que precisa ser avaliada. Muito bem, professor. Como sempre, obrigada pela disponibilidade e pela apresentação do seu conhecimento. Infelizmente, o programa tem que acabar. Tanto Ficou senhor... longo. Ficou longo. Tanto o senhor como quem nos acompanha, eu agradeço. E nos vemos no próximo episódio. Ok. Estamos em todas as redes sociais. Sempre faço esse aviso. Até o próximo programa. Tchau, tchau.